Bom dia, pessoal, bom dia! Uma ótima e abençoada quarta-feira para todos nós. Que seja cheio da presença de Deus, né? Que Ele venha sobre essa live mesmo, abrindo os nossos olhos, trazendo a sua presença, trazendo o seu falar, que a gente realmente reconheça Ele em cada detalhe das Escrituras, em nome de Jesus. Como vocês estão? Bom dia, Leandro. Bom dia, Roberta. Glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia, Lu. Glória a Deus pela vida de vocês. Quantas pessoas aqui? G Marins, quantas pessoas aqui eu vejo todos os dias? Já conheço vocês, viu? É muito bom estar na presença de vocês, começar amanhã com vocês. Amém, exatamente isso, mais um milagre. Acordamos vivos, com saúde e disposição, né? Então, a gente já tem que abrir os olhos agradecendo a forma como a gente começa o dia, muda todo o nosso dia, em tudo dai graças. E hoje o Salmo 136 fala sobre exatamente isso e veio como um acalento para o meu coração, sabe? Vou começar então a live lendo o Salmo 136. Ô, gente, o som, um dia eu ainda vou acertar. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel no meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. O Egeu, rei de Bazar, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Amém. Glória a Deus, né, gente? A gente não pode se esquecer que o amor de Deus dura para sempre. Em todo tempo Ele é bom. E que eu achei tão bonito esses salmos. Aí eu fechei. Não sei se foi um salmo escrito por Davi, mas ele começa falando da criação, né? Quantas vezes passa despercebido aos nossos olhos? Às vezes a gente acha uma situação impossível para Deus e aí a gente vai e fala, gente, mas olha os céus, olha a terra, olha o amanhecer, o anoitecer, a natureza humana, os animais, olha a perfeição. O que será que é impossível para Deus? Nada, né? Um amor muito generoso e que dura para sempre nos nossos corações. Então a gente precisa começar sendo grato. E isso muda toda a nossa vida, isso muda todo o nosso dia. A gente tende a falar muito sobre as batalhas que todo mundo vai enfrentar, porque todo mundo vai enfrentar batalha, gente, né? Infelizmente ou felizmente, nós não estamos aqui em colônia de férias, mas nós precisamos entender
que o fardo fica mais leve. Quando a gente coloca tudo, a gente descansa no Senhor, né? Então a gente precisa reconhecer que a nossa força não vem dele, que o nosso discernimento não vem dele, e nem a nossa criação, assim, a gente não consegue mensurar o tamanho de Deus. Amém? Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos na live de segunda a sexta, nossa live devocional. Se você não sabe o que é devocional, gente, é um momento de devoção a Deus. É um momento que você separa do seu dia mesmo para você conhecer mais ao Senhor, né? A gente tem tempo para tudo nessa vida, então a gente precisa ter tempo para Deus, alimentando o nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito. Caso contrário, a gente vai estar alimentando só a nossa carne. E aí vai ficar muito mais difícil viver. As batalhas vão ser muito mais difíceis, né? Então, realmente dá importância para aquilo que tem importância. Então, devocional nada mais é que isso, né? O momento que você separa ali do seu dia. Eu sempre falo que eu gosto de fazer devocional de manhã, né? Porque a forma como a gente começa o nosso dia diz muito sobre como ele vai ser. E quando a gente reconhece e enche o nosso coração de esperança, todas as outras batalhas que a gente enfrentar no nosso dia vão ser muito mais leves, né? Vão ser muito mais leves. Então, dê prioridade àquilo que tem prioridade. Acorda um pouquinho mais cedo, mas não perca esse momento. Amém? O Salmo foi 136 e nós entramos no livro e a gente tá fazendo... Existem várias formas de fazer devocional, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Não tem uma forma, olha, você precisa fazer isso. Devocional é o quê? Você ler a Bíblia, você conversar com o Senhor, você colocar um louvor, entrar naquele espírito de adoração, né? E nós estamos lendo o Novo Testamento. O Novo Testamento. Eu sempre leio algo do Antigo Testamento também, né? Eu leio uns salmos, assim, mas nós estamos seguindo a leitura do Novo Testamento para a gente conhecer quem Jesus é. Porque eu acho muito importante para a gente entender a Bíblia, começar entendendo quem Jesus é, né? Nós estamos debaixo da nova aliança. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Então a gente precisa entender que nova aliança é essa, que boas novas é essa que o povo fala. E é isso que a gente está fazendo, né? E nós entramos segunda-feira no livro de Coríntios. É um livro escrito pelo apóstolo Paulo, né? Uma carta aos Coríntios mesmo. E a gente está falando, né? Que o quão poderosas essas cartas escritas pelo apóstolo Paulo são. Porque elas falam muito sobre o que Deus espera da nossa vida. É mais ou menos um manual, assim, a gente seguir. E o apóstolo Paulo começou a carta aos Coríntios alertando aquela igreja. Porque a igreja estava passando por um momento desafiador, vamos dizer assim. Então a gente sempre fala o quanto a Bíblia é atual. Há quantos anos aconteceu isso? E se a gente vai ler... Tá acontecendo a mesma coisa, porque o coração do homem, gente, ele não muda, parece que a gente fica preso ali no tempo. E é isso, porque o inimigo, ele não veio também para a colônia de férias, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso de uma forma assim, entrando na sua vida, te distraindo, entrando no meio das crianças, dos jovens, nas famílias, destruindo famílias. Por isso a gente tem que se fortalecer em união, em unidade contra isso. E o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, né? A gente falou no capítulo, a gente vai entrar hoje no capítulo 3 do livro de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. E no capítulo 1 e no capítulo 2, só contextualizando, ele estava falando um pouquinho sobre os problemas que que a igreja de Corinto estava sofrendo, né? E um dos principais problemas era a divisão. A divisão. Um querendo ser melhor que o outro. E a gente vive ou não vive isso hoje ainda, gente?
um querendo ser melhor que o outro, né? E ele fala justamente sobre isso, falando, olha, vocês não vão pensar iguais, mas vocês precisam concordar um com os outros para viver essa unidade, né? E sabendo que o foco não são vocês. O foco não é a igreja, o foco é Jesus, é por Ele, e nós precisamos conhecer mais dele. E como que outras pessoas vão conhecer a Ele? Através da nossa vida, através do nosso amor, através da nossa união, através da nossa compaixão. E é exatamente isso, a gente vê que só existe julgamento, né? Então o apóstolo Paulo está alertando as pessoas sobre o julgamento na igreja e o julgamento entre as pessoas, né? Como a gente está sempre ali, pronto para apontar o dedo para outra pessoa. Ele fala muito sobre os improváveis, que para Deus não existem improváveis. Para o mundo pode haver, né? O mundo nos aponta às vezes pelo nosso currículo, pela nossa inteligência, pelo seu nome, pela sua família. Deus não olha nada disso. Deus não olha de quem você é filho, Deus não olha de que família você veio, Deus não olha seu currículo, Deus não olha os seus estudos, Deus olha o seu coração, né? Então, a gente vê a prova viva. Davi, ele não era visto nem pela família. A família dele não olhava para ele. Ele era o improvável aos olhos do próprio pai, aos olhos do próprio irmão. Só que ele era escolhido por Deus. Então a gente precisa entender que a nossa sabedoria não pode ser a sabedoria desse mundo. A nossa inteligência não pode ser a inteligência desse mundo. É a sabedoria de Deus. E ontem tem uma parte muito importante que o apóstolo Paulo deixa bem claro. Mas nós só vamos conhecer verdadeiramente a Deus, só vamos entender a mente de Deus quando nos tornarmos pessoas espirituais. Então não dá para falar sobre algo espiritual para pessoas que não são espirituais, né? Que não são espirituais. Por quê? Porque as pessoas não vão entender. As pessoas não vão compreender o sobrenatural do Senhor. Então, se a gente já consegue compreender, a gente já consegue crer, a gente já consegue ter discernimento, isso já é uma dádiva de Deus, né? Então, entramos hoje no capítulo 3 do livro da primeira carta aos Coríntios. Gente, tá travando a live? Me manda só um joinha se tá tudo bem. Maria, a gente estava contextualizando o que foi dito nas últimas lives e agora nós vamos entrar no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, tá? E ele continua falando sobre essa divisão. E o que ele fala aqui, gente, é forte, hein? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Gente, o que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui? Ele está querendo falar que a igreja estava agindo como criança. Que ele teve que usar, ele não pôde falar de uma forma sobrenatural com eles, não pôde falar de uma forma espiritual, de uma forma mais avançada com eles, porque senão eles não entenderiam, porque eles estão agindo como crianças. E ele ainda usou aqui que ele deu leite para eles porque eles não conseguiriam comer alimento sólido. Então vamos pensar, um bebê, ele toma o quê? Leite. Ele não tem maturidade ainda, ele ainda não aprendeu a comer alimento sólido. E o apóstolo Paulo está falando exatamente com eles isso. Olha, vocês acham que vocês são os melhores? Vocês estão divididos entre deuses, idolatrando pessoas, julgando pessoas, se dividindo. Vocês estão agindo como crianças, se doendo por qualquer coisa. E como nós agimos assim na nossa vida? A gente se dói muito por tudo. Qualquer coisa, a gente está brigando, a gente está causando divisão na igreja, né? Então, nós somos pessoas que nos ferimos com muito pouco em muitos momentos. E a culpa é sempre do outro. Criança é assim, porque criança não tem maturidade. Então, a criança, ela chora porque o
a outra criança fez algo com ela, porque o pai falou um não pra ela. Pra criança, as pessoas não estão sendo justas com ela, né? Um não pra criança dói muito. E o apóstolo Paulo está falando exatamente, vocês estão agindo como crianças, como crentes infantis. Crentes infantis, por quê? Porque vocês estão se distraindo com pouca coisa demais. Existem tantas outras coisas mais importantes do que se preocupar. E a gente fica preso, às vezes, só no eu. Ai, alguém fez isso pra mim, a igreja fez. Todo mundo tem culpa. A igreja, o Estado, a família, o pai, a mãe, o irmão, o filho, o marido. Eu nunca tenho, né? Essa é uma atitude infantil, da gente não se perceber. É uma falta de maturidade, né? Então o apóstolo Paulo está falando, olha, certas coisas eu ainda não pude falar com vocês, porque vocês ainda não entenderam o básico. O cristianismo básico, o amor entre os irmãos, a unidade, né? Sem julgar uns aos outros. E aí ele fala, de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Lá no capítulo 2, foi capítulo 2? Lá no capítulo 1. No capítulo 1, ele alertou eles, porque estava tendo uma divisão entre eles. Alguns grupos idolatravam o Paulo, o apóstolo Paulo, porque ele estava levando o evangelho, né? Então, eles idolatravam o apóstolo Paulo. Aí tinha um filósofo chamado Apolo. Outros idolatravam Apolo. Aí outros idolatravam a Cristo. E outros idolatravam uma outra pessoa. Era dividido em 4, assim, vamos falar. E ele tá falando, olha, enquanto vocês estão nessa divisão, vocês estão perdendo a melhor parte de entender espiritualmente o que verdadeiramente, quem verdadeiramente Deus é, né? Vocês não entenderam nada. Então ele tá falando a inveja e a divisão entre vocês. Então, gente, olha como isso é real e como isso é atual. O quanto muitas vezes nós somos regidos por esse sentimento, né? A gente acha que tudo a gente pode se afastar a qualquer momento. As pessoas são descartáveis, os ambientes são descartáveis, tudo é assim. Se alguém tá melhor que eu, aí não pode. A gente gosta muito de ver o sofrimento do outro. Isso é sério. A gente acha que não, mas é muito mais fácil a gente lidar com o sofrimento do outro do que com a vitória do outro, com o outro estar melhor que eu, estar, né, conquistando mais coisas. E aí a inveja fala mais alto, né? A inveja fala mais alto. E a gente precisa saber lidar com esses sentimentos. E a melhor forma da gente saber lidar com esses sentimentos é o quê? Assumir que nós temos esses sentimentos. Nós somos humanos. A nossa essência humana, ela é pecaminosa. A nossa essência humana é invejosa. A nossa essência humana, ela é orgulhosa, né? E aí, às vezes, a gente fica com vergonha desses sentimentos. E é óbvio, glória a Deus que a gente tem vergonha desses sentimentos, que a gente reconhece que não são sentimentos bons. Mas muitas vezes nós ficamos religiosos e colocamos aquele sentimento debaixo do tapete. Nossa, senti uma inveja e coloco debaixo do tapete. Nossa, senti orgulho e coloco debaixo do tapete. Não! Fala isso com Deus. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer entrar nessas brechas, nesses sentimentos confusos, né? Então a gente não pode dar a brecha, a gente precisa reconhecer para que a gente se arrependa verdadeiramente. Então, Senhor, eu senti isso e me incomodou demais. Tira isso do meu coração, me perdoa. A gente precisa reconhecer esses sentimentos, gente. Não é porque a gente ama a Deus, não é porque a gente reconhece Jesus
né? Que a gente agora é considerado filho de Deus, que a gente tem um relacionamento com Ele, que os nossos sentimentos ruins vão desaparecer. Pelo contrário, a batalha é diária, né? Então a gente precisa guerrear todos os dias contra esses sentimentos, sabendo que eles vão existir, mas sendo mais fortes que ele. E aí o apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre a inveja e a divisão na igreja. Afinal de contas, ele fala, quem é Apolo? Quem é Paulo? Lembra que ele falou que as pessoas estavam idolatrando outras pessoas? E quantas vezes a gente faz isso? Nas redes sociais mesmo, né? A gente tem várias influenciadoras, influenciadores, várias pessoas. E assim, glória a Deus pela vida de todos, né? Que influenciem para o bem. Mas a gente não pode idolatrar as pessoas. Afinal de contas, quem são essas pessoas? Um líder religioso. Quantas vezes a gente idolatra um líder religioso? Né? Mas quem é esse líder religioso? Ele é só instrumento do Senhor. E o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso. Apenas, quem é Paulo? Ele está falando dele mesmo. Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, quem são essas pessoas? Apenas servos, apenas instrumentos do Senhor, né? E cada um tem o seu propósito, o seu ministério, o seu agir, o seu falar, cada um tem o seu dom, né? Mas a gente não pode idolatrar a pessoa, a gente tem que perceber quem rege essa pessoa. Por isso a gente tem que perceber muito, tomar cuidado com as pessoas que a gente segue nas redes sociais, as pessoas com quem a gente admira, né? Sem idolatrar, mas às vezes a gente admira pessoas, né? E então a gente tem que tomar cuidado. Quem rege essas pessoas? Quem rege essas pessoas? Que Deus é esse? Será que a pessoa quer tudo pra si? Será que a pessoa tá fazendo tudo pra uso, né? Pra ela mesma? No centro de todas as coisas? Ou será que é pra glória de Deus? Isso é muito sério. E aí ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então ele está falando aqui sobre a unidade. Hora nenhuma, por exemplo, Apolo era um filósofo que eles acreditavam, e hora nenhuma ele está julgando o Apolo ou criticando, né? Não, ele está falando, olha, eu plantei a semente, o outro irmão veio, regou, cuidou, mas quem fez crescer foi o Senhor. Foi o Senhor. Então a gente tem que perceber que a nossa força e tudo que dá certo na nossa vida é pela graça de Deus. Você pode até ter plantado, você fala assim, Isabela, mas eu, na minha vida, eu percebi que se eu não faço, ninguém vai fazer por mim. Claro, né? Deus te capacita para você fazer. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Né? Ele nos dá capacidade, Ele nos dá saúde, força, pra gente ir lá e fazer mesmo. Né? Pra gente ir lá e fazer mesmo. Só que a gente tem que entender que tudo isso é pra glória do Senhor. Né? Então assim, você fez e aconteceu, você pode ter feito, mas quem fez acontecer, quem te capacitou para que tudo isso acontecesse, foi o Senhor. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Então assim, ele está falando, olha só, independente das funções diferentes das pessoas, que a gente tem que entender, gente, que nós somos pessoas únicas no mundo. Não existe nem vai existir ninguém a Isabela, ninguém a Isis, ninguém a Beca, ninguém a Jéssica, ninguém. Nós somos únicos. Então, assim, é muita bobagem nossa ficar se comparando e tentando ser a outra pessoa. Porque o Senhor colocou dons em nós, cada um com o seu dom. Só que a gente tem que perceber que todos nós, apesar de todos termos diferenças, nós temos um só propósito. Um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores
de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Qual que é o nosso propósito? No fim de todas as coisas, nós somos cooperadores de Deus. Então, o nosso propósito é fazer tudo para a honra e para a glória dele. Tudo que a gente for fazer, a gente colocar Deus na frente. E se não cabe Deus ali, gente, onde você tá, provavelmente é porque você não deve estar ali. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Será que os lugares que eu tenho frequentado, será que onde eu tenho ido, será que caberia? Será que Jesus ficaria feliz aqui? Eu ficaria frustrado aqui? Será como que ele ficaria? Se não cabe ele ali, não cabe você. Porque você e ele precisam andar juntos. Você e ele precisam andar juntos. Então, quantas vezes a gente fica perdido? Senhor, eu não sei o que eu vim fazer nessa terra. Qual é o meu propósito? Eu não sou bom em nada. A gente já, olha só, ao invés de a gente agradecer pelas coisas boas que o Senhor já nos entregou, a gente coloca, eu não sou bom em nada. Simplesmente porque a gente está se comparando com o dom da outra pessoa, né? Então a gente tem que perceber, nossa, cada coisa, gente, a cada detalhe. Nossa, o meu café é muito gostoso. Uma coisa boba do seu dia, uma coisa simples do seu dia a dia. Sabe, a internet, ela amplia tanto as coisas, né? Que a gente fica achando que nós precisamos ser pessoas grandes, famosas, conhecidas. A gente precisa ser conhecido por Deus. A gente precisa ser conhecido no céu. Quando a gente chegar lá, o Senhor vem correndo e falar: como eu fico feliz, como você fez com maestria, né, todo o seu papel, toda a sua jornada lá na terra. Quem não quer receber assim? Quem não fica feliz quando o pai fala: como eu tenho orgulho de você, meu filho? Então o nosso foco é esse, trazer orgulho para Deus, falar: nossa, como você fez bem a sua jornada, como você enfrentou cada batalha, cada jornada. Então, assim, não se sintam diminuídos, porque alguém sabe cantar e você fala: nossa, eu não sei fazer nada. Gente, tô falando que eu já fui assim. Eu já tentei tocar um tanto de instrumento, até que eu percebi, eu não sou boa com instrumentos, né? Eu não tenho o dom da música. O louvor certamente não vai ser comigo. Mas assim, eu sou boa em outras coisas. Eu gosto de escrever. Então, eu fui pegando essas coisas. Olha, eu não canto, eu não toco violão, não toco teclado, não toco piano. Tá, nem pandeiros colocar na minha mão eu toco. Mas eu gosto de escrever. Se você colocar uma caneta na minha mão, vai sair alguma coisa. Eu gosto de falar, eu sou boa para falar, né? Sou boa com palavras, eu gosto realmente, né? Eu não sou muito boa para cozinhar grandes pratos, mas o meu arroz é ótimo, o meu café é uma delícia, né? O meu pão com ovo é uma delícia. Então, tá vendo como que a gente pode substituir as pequenas coisas? Né? Porque às vezes a gente fica esperando grandes coisas da nossa vida, sendo que a gente precisa olhar o básico, dar glória a Deus pela nossa vida ordinária, né? Pelo nosso dia a dia. Falando: olha, glória a Deus, eu sou boa em ouvir as pessoas, eu sou boa em acolher as pessoas. Nossa, a minha comida é muito boa, então eu posso servir as pessoas fazendo um almoço para elas. Nossa, eu sou muito boa com as palavras, então falo para as pessoas, sou muito boa. Enfim, gente, existem várias coisas aí, várias coisas. Então a gente precisa dar glória a Deus pelo nosso ordinário, pelo nosso dia a dia. E o apóstolo Paulo está falando justamente sobre isso. Em tudo dai graças a Deus, porque nós somos cooperadores dele. Então, independente da sua função, né? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Olha, eu lancei o alicerce, né? Eu fiz o alicerce, mas eu não sou boa em construção. Então, outra pessoa vai vir e vai construir. Tá vendo como que nós somos cooperadores entre si? Né? Nós somos
o corpo de Cristo. Então cada um tem a sua função. Uma mão não faz o que uma boca faz. Então você não vai fazer a mesma coisa que o seu irmão faz. Mas vocês cooperam entre si. Então a gente precisa perceber isso. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Quando a gente coloca isso causa uma divisão. Eu sou boa o suficiente. Você tá percebendo o que você tá falando? Você tá se colocando no centro de todas as coisas. E às vezes existem temperamentos diferentes. Existem pessoas que são mais expansivas. Então uma pessoa geralmente que é expansiva não tem paciência com as outras. Acontece e depois fica sobrecarregada. Falando, nossa, eu que faço tudo. Mas espera, você deu espaço para o outro fazer? Você abriu espaço para o outro fazer? Você deu oportunidade para o outro mostrar que ele também era bom em algo? Talvez a gente não tenha dado oportunidade para as outras pessoas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a gente está vivendo em uma geração justamente que prega esse faça e aconteça. Você sozinho, você se basta, você se ama, você colocando você no centro de todas as coisas e como você se bastasse para tudo. Gente, lá em Gênesis, Deus fala, não é bom que andeis sós. Então, assim, não é bom que a gente ande só. Nós precisamos uns dos outros, porque nós não somos bons em tudo. E nem precisamos, nós não nascemos para sabermos tudo, para sermos bons em tudo. Então, cuidado, para você não estar se sobrecarregando, porque você acha que você precisa dar conta de todas as coisas. E não é assim, né? E aí, o apóstolo Paulo continua, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, o nosso alicerce da nossa vida é Jesus. Onde a gente está alicerçando a nossa vida? Preste atenção nisso. Será que você está alicerçando sua vida em cima de Deus ou em cima de homens? Será que o seu relacionamento glorifica a Deus? Será que o seu relacionamento, o centro dele, Deus, está ali? Será que no seu trabalho você glorifica a Deus, né? Nos pequenos detalhes. Tudo que a gente for fazer na vida, o alicerce deve ser Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, onde você está construindo o alicerce que está sendo a sua vida hoje, uma hora vai vir à tona. Porque ou esse alicerce vai ficar firme, ou ele vai ser derrubado. Vai vir um fogo, vai vir uma tempestade, vai vir qualquer coisa e vão derrubar esse alicerce, né? Agora, a recompensa de quem está alicerçando a base, a vida, tudo em Deus, a recompensa disso é o quê? Você não vai desmoronar. A sua casa não vai desmoronar. Apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a ventania, apesar de todo o fogo, você vai continuar firme ali. E não existe recompensa maior que essa, né? Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são... Gente, agora presta atenção nesse versículo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Versículo 16, hein? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Gente, o nosso corpo é sagrado. Você já parou para pensar isso? Que nós somos templo do Espírito Santo. Às vezes você pensa assim, você está passando por uma crise existencial, você fala, eu não sirvo para nada, e hoje você vai parar, eu sou o templo do Espírito Santo. Se você reconhece a Jesus, você recebe o Espírito Santo que habita em você. O seu corpo é sagrado. O que você está fazendo com esse corpo? O que você está fazendo com o templo? Você tem um respeito por um templo, né?
muito provavelmente, você não vai à igreja de qualquer forma. Vai. Você não faz qualquer coisa dentro da igreja. Faz? Claro que não. Existem ambientes para tudo. E a gente tem um respeito, né? Pelo templo de Deus. A gente tem respeito. Da mesma forma que a gente tem respeito por esses lugares, a gente tem que ter respeito pela nossa vida. Pelo nosso templo. E quantas vezes a gente esquece disso? Por muito tempo eu esqueci disso, sabe? Foi uma das coisas que o Senhor precisou me curar muito, porque eu me sentia muito culpada, né? Por quê? Porque a gente se esquece. E aí a gente vai sujando o templo do Senhor. A gente vai sujando o templo do Senhor. Né? Então a gente precisa reconhecer, eu sou o templo de Deus. Tudo que eu faço é para glorificar Ele, inclusive pelo meu corpo. Você tem cuidado da sua saúde? Você tem cuidado dessa saúde? Porque eu não sei se vocês sabem, é uma dádiva que o Senhor nos entregou, né? Então a gente precisa cuidar dele da melhor forma possível. Nós somos corpo, alma e espírito, não é à toa. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então a gente precisa entender e a gente precisa buscar o melhor para o templo. Cuidar dele da melhor forma possível. E ele continua falando, você é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Isso é maravilhoso. O que o mundo prega hoje, gente? Meu corpo, minhas regras. Eu sou o que eu quero ser. No meu corpo eu que mando. Não é isso que o mundo prega? E se você se acha muito sábio, de acordo com as coisas do mundo, cuidado. A gente não pode esquecer que a gente tem que ir na contramão do que o mundo está falando. Se a gente está concordando demais com o que o mundo está pregando, tem alguma coisa errada. Você fala, Senhor, me ajuda. Será que eu tô realmente pensando como o Senhor pensa? Então, não é meu corpo, minhas regras. É templo do Senhor. É para o Senhor. Né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. A forma como a gente fala. A forma como a gente se expressa. Tudo, né? E aí ele fala, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. A sabedoria do mundo, está falando isso, o Senhor conhece o pensamento dos sábios. Pensamentos dos sábios de acordo com o mundo, né? E sabe como são fúteis, né? Pensa em futilidade. A gente só pensa, muitas vezes, quando a gente pensa com a cabeça do mundo, a gente só pensa em conquistar, em ser, em aparecer, né? Enfim. E o Senhor sonda os nossos corações e percebe como a gente está indo pro lado da futilidade da vida, né? E não pro lado espiritual, com a verdadeira sabedoria do Senhor, que percebe os pequenos detalhes. Porque quando a gente reconhece o Senhor em cada detalhe, a gente reconhece Ele na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, ou em uma viagem para a Disney. Mas o seu dia a dia, ali glorificando a Deus, importa. E você percebe Ele em cada detalhe, né? Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Glória a Deus. Então, olha só que lindo. Tudo é nosso, né? A gente não precisa ficar achando que nós somos melhores que alguém, porque nós somos iguais. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus.
Então isso é lindo demais, a gente reconhecer Deus em cada detalhe. E pensando nisso, eu separei um trecho do livro que fala sobre a armadilha da inveja. Porque hoje falar, o apóstolo Paulo falou que uma das coisas perigosas dentro da igreja e na nossa vida em geral, que nos afasta muito da presença de Deus, é a inveja. Por mais que a gente reconheça Deus em todos os detalhes, por mais sábio que a gente seja, a gente precisa entender que a nossa essência humana, ela é pecaminosa. Então os sentimentos vão continuar ali e a gente precisa entender e saber administrar esses sentimentos. Então, olha só, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Está em Provérbios. Fiquei chocado. Descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida se inveja a vida de outra pessoa. Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos propósitos eternos, o modo pelo qual cumprimos esse propósito é totalmente distinto. Deus nunca cria clones, nunca repete o que fez e nunca duplica um plano de vida. Deus cria apenas obras-primas originais. Como vimos, Deus nos moldou distintamente para uma vida diferente de todas as outras. Somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Também é verdade que você não pode viver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte de nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, modo de agir, falar e viver. Observamos o que vestem, o que fazem e o que possuem. Não há nada de errado nisso, principalmente se você consegue apreciar a variedade ilimitada de pessoas que Deus decidiu criar, em vez de fazê-las todas exatamente iguais. Isso só se torna um problema quando nós ressentimos de como Deus fez os outros, rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que o outro tem. A inveja é uma armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a vida delas. A inveja é um pecado global. Testemunhei em todas as faixas etárias, grupos econômicos, grupos étnicos e todos os lugares pelo qual viajei. Por que ela pode viver naquela casa? Por que ele conseguiu aquele emprego? Por que eu não posso ser tão atraente, rico, inteligente, famoso? A inveja tira seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e o coloca em tudo que você não tem. Todas as vezes que sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado para Deus fazer. Você se desvia do plano sob medida que Deus tem para a sua vida. A inveja faz sua vida andar em roda e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional, sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Amém? Deixa eu pegar o último aqui. Olha só. Não posso cumprir, a frase é: não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. E fica uma reflexão. Em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os outros? Em quais áreas da minha vida eu mais me comparo
e invejo os outros? Amém. Forte, né, gente, essa mensagem. Essa mensagem é forte. E eu senti de compartilhar com vocês, porque tá vendo como que às vezes a gente fala, não, eu não sou uma pessoa invejosa. Mas só da gente estar desejando o que não é nosso, a gente tá sendo invejoso. Só da gente estar questionando Deus, o porquê aquilo aconteceu na vida da outra pessoa e não na vida, a gente tá sendo invejoso. Dê glória a Deus pelo que a outra pessoa conquistou. Fala, Senhor, se ela conquistou, eu sei que o Senhor tem um plano para minha vida. Eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Eu quero focar na minha vida, no que o Senhor me criou, para eu ser a minha melhor versão no Senhor. Em nome de Jesus. Né? Então, a gente mudar a nossa perspectiva na internet, isso nos adoece, que você fala, nossa, olha o tanto que a pessoa viaja, olha, ela tá conquistando. A gente nem sabe o dia a dia da pessoa, nem sabe o que ela fez para conquistar tudo aquilo, né? Mas aí a gente fica se comparando e a gente deixa de viver o plano de Deus para a nossa vida, vivendo da melhor forma possível pelo que Deus nos criou. Amém? Então, é forte, mas às vezes a gente tem que receber um chacoalhão de Deus, né? Não só mensagens de Deus é bom, Deus é amor e Ele é tudo isso. Mas Ele é um pai zeloso e cuidadoso com os filhos, né? E quer o nosso melhor e quer nos mostrar verdadeiramente o que a gente está fazendo de errado, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar. Amém? Então, não saiam daí que vamos terminar nossa oração. Glória a Deus por tantas pessoas, mesmo que o Senhor continue falando aos nossos corações. Não saiam daí, fechem os seus olhos nesse momento, se concentra só aqui, esquece o que você tem para fazer daqui a 2 minutos. O que importa é o aqui e agora que o Senhor está nos entregando, né? O Senhor deve ter falado tantas coisas no seu coração, deve ter te mostrado tantas coisas, porque é isso, o Espírito Santo vai nos constrangendo. Então, perceba em qual área da sua vida você tem se comparado, em qual área da sua vida você tem questionado a Deus o porquê não você. Muda esses questionamentos hoje e fala, Senhor, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui para fazer a tua obra. Obrigada, Senhor, pela graça da vida. Obrigada pela tua presença, pela tua misericórdia tão imerecida, pelo teu perdão. Pai, obrigada por se fazer presente nas nossas vidas e nos mostrar o caminho certo. Pai, nós estamos aqui para sermos servos do Senhor, instrumentos do Senhor aqui na terra. A gente não quer fazer nada que não glorifique ao teu nome. Então o som dos nossos corações nos leva para o centro da tua vontade. Mostra o que precisa ser mudado na nossa vida. Sabe, Pai, mostra se tem alguma área da nossa vida que a gente está se atrasando por estar se comparando demais, se diminuindo demais. Pai, mostra nesse dia os nossos dons. Se revela mesmo, sabe, no que a gente é bom, no que a gente é capaz, para onde o Senhor quer nos levar. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós queremos cumprir o plano que o Senhor nos entregou, que a gente sabe que é único, Pai. E muito obrigada por isso. Obrigada pelas nossas diferenças, que fazem com que a gente coopere uns com os outros para a tua obra, Pai, porque é tudo para o Senhor. Porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá e não deixa faltar tudo o que nós temos, Pai. Então, que nós sejamos capazes de sermos gratos no pouco, na nossa vida cotidiana, no dia mais comum, Pai. Que a gente glorifique o Teu nome ali, em cada detalhe. E perceba, Pai, que o Senhor está conosco por todo momento. Então, a todo momento, nós precisamos estar ali, glorificando ao Senhor. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Talvez nós ainda não chegamos onde o Senhor quer nos levar, mas faz parte estarmos aqui, nesse momento. Então nos mostra, Pai. Nos mostra o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar e o que nós precisamos retirar da nossa vida. Vem conosco nesse dia, nos livrando de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, gente.
Essa mensagem foi forte pra mim. Nossa, como o Senhor falou no meu coração, né? Porque quantas vezes a gente fica murmurando, fica preso nessas coisas, distraídos. Então, que a gente volte para a essência mesmo, que a gente perceba tudo que o Senhor já nos entregou. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada pela presença, né? É muito bom começarmos o dia juntos. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. É realmente um presente, uma resposta de oração. Pode ter certeza, a vida de cada um aqui, né? Que eu pedi, assim, falei, Deus, que o Senhor espera, né? E Ele tem feito tantas coisas, tem nos mostrado tantas coisas. Então, glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória a Ele, que é Ele que nos dirige em tudo. Eu escolhi um louvor que fala justamente sobre isso, que chama Sinto Fluir. Sinto Fluir, tá? Se você tá aqui, sua primeira vez, nós temos um canal no YouTube. Eu sempre relembro, gente, porque sempre tem pessoas novas aqui, tá? Então, a nossa live é de segunda a sexta, 8 horas da manhã. A live vai direto pro YouTube. O YouTube é Isabela Noli e o Instagram também, a live fica salva 24 horas lá também, tá? Então é isso. Vou colocar o louvor pra gente finalizar nosso momento de adoração. Chama Sinto Fluir, o louvor, tá?
Glória a Deus. Obrigada, pessoal. Deus abençoe muito nosso dia, tá? O livrinho. Gente, eu esqueci de ler o livrinho pra vocês. Vamos terminar com o livrinho, claro, vou ler. 17 de maio, né? Um coração sensível. Ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. O Senhor não quer que nosso coração se endureça contra Ele de maneira alguma. Endurecemos o coração sempre que nos recusamos a ouvir aquilo que Deus nos diz quando estamos a sós com Ele em oração e no estudo da palavra. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Também endurecemos o coração quando enxergamos com clareza nas Escrituras aquilo que devemos fazer e não fazemos. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Nosso coração é duro quando resistimos de alguma forma à palavra de Deus. Jesus havia acabado de operar um milagre diante de seus discípulos, ao usar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão imensa. Ainda assim, quando se viram em perigo, não conseguiram compreender que o poder de Cristo também se aplicava às necessidades deles. Se os discípulos que estavam com Jesus todos os dias e testemunhavam seus muitos milagres tinham um coração endurecido, quais são as chances do nosso coração estar endurecido também? Você precisa pedir ao Espírito de Deus que trabalhe em seu coração de modo a torná-lo cada vez mais sensível a Ele. Senhor, vamos repetir juntos. Senhor, ainda tenho em mim a tendência pecaminosa de resistir a Ti e endurecer meu coração para Tuas instruções e a Tua repreensão. Torna-me cada vez mais sensível à Tua palavra e maleável à ação de Teu Espírito. Glória a Deus! Amém! Amém! Obrigada por me lembrarem, pessoal, que eu já estava esquecendo, tá? Glória a Deus por isso. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Senhor, por essa live. E amanhã nós estaremos juntos com a graça de Deus. Espero vocês para mais um devocional diário, 8 horas da manhã. Amém? Essa live vai direto para o YouTube, então já segue lá. Beijo, gente. Deus abençoe muito vocês.